Irmãos queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos com a nossa pregação, com a nossa homilia, vire para quem está aí perto de você e diga Feliz Natal. Não, essa voz de morte não, diga Feliz Natal. Diga que seja uma noite santa para nós. Irmãos amados, irmãos queridos, nós celebramos hoje uma das noites mais lindas e mais belas, não só para nós cristãos, mas para todo mundo. Porque eu digo quase, não são todos os países que dão essa devida importância a esta grande noite que nós hoje celebramos. Então, não sei se você conseguiu prestar atenção em todas as leituras, mas, primeiramente, Natal é uma festa sem distinção, é uma festa que não faz acepção de pessoas. Certamente, no Natal, quando a gente passa nas ruas, sobretudo depois de participarmos da Santa Missa, nós passamos pelas ruas desejando um Feliz Natal, desejamos até para as pessoas que não falam conosco o ano inteiro. Porém, nós percebemos que não é uma festa simplesmente uma festa social, mas nós percebemos que o Natal, meus amados irmãos e irmãs, transcende, podemos dizer à igreja, o Natal alcança muitos corações, assim como o nosso coração é alcançado. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos cada vez, ou melhor, precisamos estar cada vez mais convencidos que Jesus Cristo, Ele é essencial. Eu gosto muito dessa palavra essencial. Essencial significa pelo qual eu não consigo viver, pelo qual eu não consigo suportar, sobreviver, sem o qual eu não consigo sobreviver. Jesus, Ele é muito essencial nas nossas vidas. Por isso hoje nós estamos aqui. Amém, queridos? Por isso você pintou o seu cabelo, estou vendo gente com o cabelo pintado, não está mais aquela raiz horrorosa. Tem gente que botou aquele gel, ficou a tarde inteira lá botando aquele gel. Tem gente que conseguiu postiço aí. Tem gente que aproveitou aí a promoção Fátima do Renato, aproveitou a promoção de Santini, não vence o ano inteiro na casa dele bonita hoje, graças a Deus. Porque no Natal a gente aproveita para a gente se alegrar na presença do Senhor. E as leituras hoje, brincadeiras à parte, mas as leituras hoje são leituras maravilhosas, que eu acredito que essas leituras, elas possam nos ajudar hoje a experimentar ainda mais essa noite que nós preparamos, essa noite que o Senhor preparou para nós. Irmãos, as leituras de hoje, sobretudo a primeira leitura quer nos ajudar a entender como Jesus deve ser essencial para as nossas vidas. A leitura primeira, ela foi extraída da profecia de Isaías. Isaías foi um profeta, como nós bem sabemos aqui no contexto bíblico, que nasceu ali 400 anos antes de Cristo. É muita coisa, gente. A gente nem chega lá. Porém, nós percebemos que na primeira leitura, o profeta, ele fala aos nossos corações, ele fala para nós algo que vai acontecer, mas algo que ele já experimenta no seu coração. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção, mas a primeira leitura começou dizendo para nós assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Irmãos, há momentos na nossa vida também que parece que nós estamos andando numa grande escuridão. Há momentos na nossa vida que tudo parece trevas. Há momentos também na nossa vida em que as coisas estão meio turvas, porém o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Esta é a profecia de Isaías para cada um de nós. Ele tem uma visão muito linda daquele que é o Salvador, ainda que ele não tenha aprendido aos nossos corações que o Salvador, com o nome, com clareza, dizendo esse é Jesus, mas ele relata para nós na primeira leitura quem é aquele que nós estamos esperando e quem é aquele que faz sentido para a nossa vida. E aí, queridos amados irmãos e irmãs, na primeira visão que Isaías tem na primeira leitura Isaías tem uma visão de um tempo de paz. Talvez você possa estar dizendo: poxa, Padre, eu queria também ser como Isaías, eu queria ter esse tempo de paz, eu preciso de paz na minha casa, eu preciso de paz no meu trabalho, eu preciso de
paz no ambiente onde eu estou. Enfim, queridos, o profeta Isaías, ele vê primeiramente um tempo de paz. E paz aqui não é ausência de guerra. Paz aqui não é a gente pegar balão branco e sair pelas ruas. Mas paz significa a presença real de um Deus que mesmo quando nós passamos por momentos difíceis, Ele está ao nosso lado. Amém, queridos? Viver um tempo de paz é viver na presença do Senhor. O padre dizia no início do Evangelho: o Senhor esteja convosco. A gente respondia: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E nós temos isso. Por isso nós já podemos experimentar, já ter um antegosto daquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Amém, queridos? Nós já podemos experimentar a paz aqui nesta terra, porque o Senhor está conosco. Hoje, sobretudo, Emanuel significa Deus conosco, Deus contigo, Deus comigo, Deus está conosco. Amém, queridos? Diga para quem está ao seu lado: Deus está conosco. Diga: nós não estamos sozinhos, graças a Deus. Diga: Deus está conosco. Irmãos amados, irmãos queridos, olha, a primeira leitura diz para nós que as pessoas tinham roupas sujas de sangue, botas de soldados, armas nas mãos. A primeira leitura vai dizer isso para nós, né? Pois tu os abateste numa jornada, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado, devorado pelo fogo, nas chamas. Irmãos amados, irmãos queridos, o profeta Isaías fala que esse povo que estava com roupas de sangue manchadas, botas para enfrentar muitas guerras, o profeta Isaías fala para nós que eles jogaram tudo no fogo, tudo nas chamas. Irmãos, essas coisas jogadas nas chamas, como nós ouvimos na primeira leitura, é porque a guerra havia acabado, a guerra já não existia mais, havia chegado o tempo de paz. Irmãos, quando Jesus ele entra na nossa vida, preste atenção no Pai, quando Jesus ele entra na nossa vida, e quando Jesus ele se torna o essencial da nossa vida, um monte de coisa que era motivo de briga, nós também deixamos no fogo, nós jogamos nas chamas. Irmãos, Deus, o seu Filho Jesus devolve a paz para dentro de nós, a paz que talvez um dia alguém possa ter roubado. Irmãos amados e queridos, eu não sei você, mas eu já escutei inúmeros testemunhos assim, Padre, antes de eu entrar para a igreja, ou então antes de eu me confessar, ou então antes de eu conhecer Jesus, eu era da pá virada, ninguém podia falar nada comigo, que eu já estava sempre armado, eu já sempre tinha uma resposta, mas depois que eu conheci o Senhor, depois que eu comecei a fazer um propósito de andar com Ele, tudo na minha vida mudou. Eu não sou uma das melhores pessoas não, sou padre, mas eu sei que olhando para trás, eu melhorei muito. Sabe por quê? Alguém que um dia pode dizer isso, eu tenho certeza que cada um aqui que está, um dia da vida, percebeu que mudou para melhor. Há momentos na nossa vida que nós ficamos armados o tempo inteiro, ainda que o outro não tenha feito nada conosco, mas nós estamos tão armados que qualquer coisa que o outro possa falar, ainda que não seja comigo, opa, eu já me manifesto de forma irascível. A primeira leitura está dizendo para nós que houve um momento em que o povo andava com armas nas mãos, porque eles estavam prontos para guerrear. Mas também houve um momento em que eles andavam nas trevas e viam uma grande luz, e eles resolveram jogar tudo aquilo nas chamas, ou seja, começaram uma vida nova, recomeçar com Deus. Irmãos, o Natal também é tempo de nós recomeçarmos. Amém? O Natal é o tempo de nós jogarmos as nossas armas nas chamas. Padre, eu não tenho arma, mas talvez você tenha uma arma muito poderosa. Seja uma arma, às vezes, de ficar irado, de ficar com raiva por tudo. Quem sabe, você deixando essas armas aqui hoje, fazendo esse propósito com o Senhor, quem sabe você não possa começar o ano de 2023 de uma forma melhor.
Quem sabe quando a gente chegar no ano de 2023, lá no dia 25 de dezembro, 24 de dezembro de 2023, você vai olhar para trás e falar assim, ó, caramba, no ano passado eu era mais ou menos assim, mas hoje eu permiti que o Senhor pudesse nascer na manjedoura do meu coração. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ela vai nos transformando, e eu tenho certeza que quando nós estamos em paz, nós também conseguimos manifestar essa paz às pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas agitadas agitam as outras, mas pessoas com paz no coração, que tem o Senhor no coração, pode entrar até no momento de confusão naquele lugar, ainda que o seu coração fique um pouco perturbado, porém ela não se deixa levar, porque aquele que tem a última palavra é o Senhor. Amém, queridos? Por isso hoje o nosso coração se alegra quando Jesus entra na nossa vida. Nós jogamos aquilo que não pertence mais a Ele fora e nos revestimos de uma nova graça, de uma nova presença. Irmãos, eu não sei você, mas a primeira leitura da missa de hoje é uma leitura tão bonita. Se puder colocar no telão novamente, o profeta Isaías, o profeta Isaías, ele começa a dizer para nós quem é o Senhor. E ele começa dizendo para nós que o Senhor Jesus, ele é um conselheiro admirável. Vamos repetir essa palavra, conselheiro admirável, vamos dizer isso. Príncipe da paz, Pai nos tempos futuros. Eu gostaria de ficar com essa primeira palavra, esse primeiro nome, com esse primeiro título, ali no versículo 5, acho que no quinto versículo, ali na quinta linha. O Senhor é conselheiro admirável. Diga para quem está do seu lado, nós temos um conselheiro que é admirável. Irmãos, há momentos da nossa vida que a única coisa que nós precisamos é de um conselho. É na verdade, sim ou não? Às vezes o papo está aprendendo, não é, às vezes nem é confissão, às vezes espiritual. Aí a pessoa chega e fala assim, eu só quero só um aconselhamento, eu quero só uma direção espiritual. Irmãos, o profeta diz que o Senhor é o nosso conselheiro admirável. A gente precisa de um conselho, a gente não precisa de palpite na nossa vida. Palpite o mundo já dá muitas vezes. O Senhor é o nosso conselheiro admirável. E como diz a primeira leitura, meus amados irmãos e irmãs, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele entra na nossa vida para dar bons conselhos. E há momentos que a gente não quer ouvir. Aquele que é o conselheiro admirável é aquele que sempre vai nos apontar o caminho certo. Embora eu e você tenhamos ouvidos de mercador, muitas vezes nós não queremos ouvir o conselho que o Senhor tem nos dado. Mas à medida em que o nosso coração é trabalhado segundo o coração do Senhor, nós permitimos que a voz dele ressoe em nós. Irmãos, muitas outras vozes tentam roubar a voz do Senhor dentro de nós, mas eu queria convidar você, nesse Natal, convide o Senhor para ser o seu conselheiro admirável. Nós temos muitos amigos, pega a toalhinha, Pedro, por favor. Nós temos muitos amigos que nos dão conselhos, porém o Senhor sempre tem uma palavra acertada para nós. O Senhor tem sempre uma palavra que diz ao nosso coração aquilo que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Por isso, Ele é o nosso conselheiro admirável. Na noite de Natal, vou contar um segredo para você. Na noite de Natal, reze e diga: Senhor, seja o meu conselheiro admirável. Sabe por quê? Quando a gente pede um conselho ao Senhor, quando a gente pede para Ele nos aconselhar, quando a gente pede para Ele nos aconselhar, Ele sempre vem ao nosso coração e Ele nos diz aquilo que nós precisamos fazer. Por isso, Ele é o conselheiro admirável. Eu gosto também dessa expressão, Ele é Pai dos tempos futuros. Vamos repetir isso: Pai dos tempos futuros. Irmãos, sem Jesus nós percebemos que nada dá certo, porém nele nós teremos um futuro. Eu queria convidar você a colocar a sua vida nas mãos dele,
Há momentos, eu sei que isso não acontece aqui na igreja, porque só tem pessoas santas, mas lá fora acontece muita situação, por exemplo, de pessoas estarem enfrentando uma crise de ansiedade, porque ela vive num tempo que ainda não chegou, e a gente hoje está ouvindo que o Senhor Ele é Pai dos tempos futuros, e existem pessoas que só começam a sofrer por antecipação. Meu Deus, como é que vai ser a vida do meu filho? Como é que vai ser a minha vida? Perdi meu emprego esse ano, meu Deus do céu, como é que vai ser 2026? Calma, coloque-se nas mãos daquele que é o Pai dos tempos futuros. Amém, queridos? Repitam comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. No dia 24 de dezembro de 2022, e eu creio que o Senhor, que é o Pai dos tempos futuros, continuará me ajudando nas minhas necessidades. Amém? Deu para acalmar seu coração um pouquinho? Sim ou não? Se você não acalmou, vou te dar um Rivotril depois da missa, tá certo? Fique pelo menos com a palavra de Deus. Brincadeiras à parte, e respeito às pessoas que precisam tomar remédio, claro, obviamente, né? Porém, eu acredito que se a gente começar a colocar a nossa vida nas mãos do Pai dos tempos futuros, a gente vai poupar muito a nossa saúde. Porque se a gente cai numa ansiedade, ou se a gente vive sofrendo por antecipação, sem nada acontecer, irmão, irmã, eu não sei se a gente consegue ter saúde no muito tempo, não. Amém, queridos? Por isso, às vezes nós começamos a proferir palavras de derrotas, e às vezes nós nos boicotamos. Eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, a minha vida, eu comecei esse projeto aqui e não levei adiante, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Às vezes eu digo, esse casamento, eu vou abandonar isso aqui, porque na primeira dificuldade eu não estou suportando. Calma, porque o Senhor é o Pai dos tempos futuros. A Ele nós podemos confiar e colocar toda a nossa vida e toda a nossa esperança. Hoje o Senhor está fazendo nessa igreja nascer um novo tempo. Amém, queridos? A gente cantava hoje: nasceu para nós o Salvador, que é Cristo. Irmãos, pedir uma família ali para entrar, né? O menino Jesus. Quando chega uma criança na nossa família, tudo muda, não é verdade? Quando chega uma criança na nossa família, a gente fica bobo, a gente fica perplexo, a gente fica com o nosso coração feliz. Imagine agora o menino Jesus que acabou de nascer. Hoje ele quer escrever uma nova história na sua vida. Amém? Amém? Diga para quem está ao seu lado: hoje o Senhor quer escrever uma nova história na nossa vida, porque Ele é o Pai dos tempos futuros. Irmãos, quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele faz nascer novos tempos e novos sonhos. Amém, queridos? Por fim, o autor diz que Ele é o príncipe da paz. Eu amo esse título, o príncipe da paz. Onde Jesus chega, Ele traz consigo a paz. Amém, irmãos? Se a gente chega num lugar e a gente não sente paz, que eu digo não é assim, não é isso, mas se o meu coração não sente a presença do Senhor ali, eu preciso rever isso, porque onde o Senhor chega, Ele traz consigo a paz. Por isso eu e você precisamos ser arautos da paz. Eu e você na nossa casa, no nosso trabalho, a gente precisa ser arautos da paz, precisamos ser arautos da paz. Amém, queridos? Amém. Na segunda leitura da carta a Tito, a gente pode colocar aí, na segunda leitura, o Senhor ele quer nos ensinar como nós devemos viver nesse mundo.
ele nos apresenta 3 características: equilíbrio, justiça e piedade. Ali no versículo 12, mais ou menos no quarto versículo, já indo para o quinto. Equilíbrio, justiça e piedade. Repitam comigo: equilíbrio, justiça e piedade. Irmãos, a palavra piedade é o nosso relacionamento com Deus, Ele que é o nosso amigo. A gente precisa ter um relacionamento com Ele de amigo, alguém com quem a gente pode contar. Deixa eu contar um segredo para você: Deus é o único que vai ouvir as maiores atrocidades do seu coração e não vai embora. Deus, Ele é muito piedoso conosco, Ele é muito misericordioso. A palavra misericordioso significa miséria do coração. Ele olha para as nossas misérias e mesmo assim Ele permanece ali. E Ele deseja que também nós sejamos piedosos uns com os outros. Amém, queridos? Ele é o nosso confidente. Ele diz também que a palavra justiça na segunda leitura. São Tomás de Aquino, para quem é advogado aqui, pode dizer melhor do que eu. São Tomás de Aquino fala que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Mas nessa concepção bíblica aqui, nós podemos aprender na segunda leitura da carta de Paulo a Tito que justiça está relacionada agora ao outro. Se piedade é a minha relação com Deus, a justiça é a minha relação com o outro. E o primeiro senso de justiça que nós podemos aprender diante dessas escrituras é uma irmã. Primeiramente, eu sei se isso não acontece aqui, mas lá fora, o senso de justiça é não passar ninguém para trás, não subornar ninguém. Às vezes na nossa própria família, irmãos, é um querendo passar a perna no outro, é um querendo ver o mal do outro. Mas a segunda leitura vem nos ensinar que nós precisamos viver nesta vida, neste mundo, com justiça, com piedade e com equilíbrio. Por isso peçamos ao Senhor, meu amado irmão, quem sabe esse ano você é muito santinho, né? Santinho. Mas quem sabe alguém na sua vida fez algum tipo de trambique esse ano, né? Deu algum jeitinho brasileiro, isso é terrível. Justiça não é isso. Justiça é justamente nós colocarmos aquilo que Ele dá a cada um, aquilo que Ele é devido, como Santo Tomás. Amém, queridos? Então, este ano de 2023, já começando o Natal, precisamos viver com piedade, repita, piedade, justiça e equilíbrio. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente desequilibrada nesse mundo, gente. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Tem muita gente louca nesse mundo. Tem muita gente doida, gente. E isso não acontece só com as pessoas que estão lá no Pinel, não. Com a gente também. Ah, a pandemia, porque a pandemia vai nos melhorar. Melhorou coisa nenhuma. A gente vê na internet tantas brigas. Esse ano de eleição, que coisa absurda, que confusão, que coisa até hoje. Aceita que pelo menos está tudo bem, vamos juntos. Sabe, irmãos, é muita gente desequilibrada. Se a gente não busca equilíbrio nele, a gente vai perecer. Amém, queridos? Muita gente é conhecida aqui, ó. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós que para viver nesse mundo é preciso de equilíbrio. Tem um santo da igreja que diz, se eu não me engano, São Bento. Se não for, a gente bota para a conta dele, né? No céu a gente resolve depois. Tem um santo que diz que a virtude está no meio, nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas no meio. Precisamos pedir ao Senhor a graça do equilíbrio na nossa casa, nas nossas relações. Né? Tem gente que parou de falar com o outro porque não votou no ar desse. Aqui em casa eu fiz um propósito. Quem votou no Bolsonaro
vai comprar o menino Jesus. Quem votou no Lula também vai comprar o menino Jesus. No final das contas, não tinha mais menino Jesus nenhum, graças a Deus. Pronto, certo? Falei isso aqui no dia que o menino Jesus chegou, né? Não sei se ainda tem na lojinha, mas se tiver, fica aqui também. A imagenzinha do menino Jesus. Mas, brincadeiras à parte, mas a gente está vivendo um tempo de desequilíbrio. Mas graças a Deus, hoje a palavra do Senhor vem de encontro a nós e vem trazer a gente para o plumo da vida. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: seja equilibrado, querido. Se você está perto do seu esposo, sua esposa, aproveite agora, vai, fala. Ela não vai brigar com você, não. Isso, fala. Depois fala assim, ó, o padre Roberto que mandou, tá certo? Irmãos, brincadeiras à parte, há momentos, assim a gente vai terminando essa pregação, há momentos que vivemos realidades parecidas com a família de Nazaré. Tem muitos momentos assim. Irmãos, às vezes, Jesus ainda continua não encontrando lugar para ele nascer. Irmãos, o menino Jesus que entrou hoje na nossa vida, ele bateu aí na porta do teu coração. Teu coração se abriu para ele nascer, ou disse: olha, aqui você não tem lugar, Senhor. Irmãos, há momentos na nossa vida que a gente continua com aquelas hospedarias. Não, aqui não tem lugar para vocês, não. Vão para outro lugar. Não tem vaga aqui. Irmãos, o mundo já faz isso. A gente não precisa repetir. Amém, queridos? Amém? Eu gosto muito do nome Belém. Belém, a palavra Belém vem de uma palavrinha Betlehem. Betlehem significa casa do pão. Casa do pão. Eu estive em Belém 2 vezes, em alguns lugares maravilhosos. Eu estive lá onde Jesus nasceu, lá em Belém de Éfrata. Tive a alegria de beijar aquela estrela que tem lá até hoje. E ali eu pude também deixar o Senhor renascer no meu coração. Hoje essa celebração é para que o menino Jesus possa nascer no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Diga para quem está do seu lado: seja Belém nesta noite. Diga: seja Belém de Éfrata nesta noite. Irmãos, às vezes nós somos essas hospedarias. Quando a gente fala que não tem lugar para o Senhor nascer, não, Pai, na minha casa tem tanta imagem, eu vou à missa todo dia, beleza. Mas a gente não deixa Jesus nascer no nosso coração, sabe quando? Quando eu não perdoo. Quando eu falo assim, quer ver uma frase que a gente fala? Às vezes fala assim, né? Padre, não perdoou a minha fulana de tal, e isso eu vou levar para o caixão. Tem gente que fala isso. Eu fico assim, que horror, que pavor, que horrorosa. O caixão eu quero levar coisa boa, né? Não quero levar coisa ruim, não. Sabe, irmãos, a gente não abre a nossa Belém quando a gente não perdoa, quando a gente vive aquele ranço, aquele rancor, aquele ressentimento, ou seja, sentindo novamente. Porém, meus amados irmãos e irmãs, nós também podemos viver: aqui é o teu lugar, Senhor, fica comigo. Eu vivo isso toda vez que eu abro o meu coração. Eu vivo isso toda vez que eu espero o outro dar o primeiro passo. Isso precisa estar muito em Deus. Amém, queridos? Amém. Quando eu acolho o outro na minha vida, é o próprio Senhor Jesus que eu estou acolhendo. Se a gente faz essa experiência, eu acredito que Deus tem muito a ganhar sobre cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Por isso hoje, meu amado irmão, que a nossa vida, eu desejo do fundo do meu coração, como pai agora, como pai espiritual, Pai, eu desejo que a nossa vida nesta noite seja um verdadeiro anúncio que nós acabamos de ouvir. Olha o Evangelho de São Lucas capítulo 2, quando o anjo disse: não tenhas medo,
Hoje essa palavra deve ser uma palavra também para cada um de nós. Sobe mais um pouco. O Evangelho diz assim para nós, queridos amados irmãos e irmãs, sobe mais um pouquinho. Lá no versículo 10. Versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Amém, queridos? Que a nossa vida, muito mais do que palavras, que a nossa vida seja essa expressão. Hoje, talvez quando você chegar lá com a sua avó, lá em São Gonçalo, que você vai falar daqui a pouco, eu sei, né, nos caminhos de dia cedo, né, você vai chegar lá e que a sua vida possa dizer isso. Hoje nasceu para nós o nosso Salvador. Amém? Hoje, você pode dizer que eu estava desanimado, esse ano me desanimei porque eu enfrentei a perda da minha mãe, eu enfrentei essa situação, eu não fui aprovado na prova, eu passei por essa situação no meu casamento, mas hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. E Ele deseja encher o nosso coração de alegria, de ânimo, de paz, para que o nosso ano seguinte possa ser um ano cheio da presença do Senhor. Amém, irmãos? Maravilha. Jesus, Ele não se cansa de vir ao nosso encontro e de nascer. Talvez você possa dizer, Padre, a minha manjedoura anda às vezes tão suja. Pois é, meu irmão. Olha, a manjedoura em Belém era um lugar onde se colocava, onde os animais se alimentavam. Olha que bonito. Olha comigo aqui, olha, uma coisa. Belém significa casa do pão, né? Bethlehem, casa do pão. Jesus nasceu ali, Ele é a casa do pão. Ele é o pão por excelência que vamos estudar daqui a pouco. Mas ali naquela manjedoura se colocavam os alimentos, onde os animais se alimentavam. E Jesus foi posto justamente ali naquele lugar, onde muitas vezes eu e você também nos alimentamos dele, da presença dele. Por isso, sejamos também Belém, sejamos também Cristo na vida dos outros, porque um dia aquele que nos acolheu também deseja que nós acolhamos uns aos outros. Amém, queridos? Amém. Esse Natal, o Senhor nos ensine cada vez mais. Irmãos, aquela noite tinha de tudo para ser uma noite fracassada. Hoje em dia, quando a mulher vai dar a luz, eu já fui até chamado para não assistir, que eu não teria coragem, acho que eu desmaiei no primeiro grito, eu ia cair duro, né? Não aguento ver, mas eu já fui chamado para assistir, né? Nem depois, que vem lá no carrinho, né? Eu vejo hoje em dia as mulheres, né? Antigamente, eu lembro quando minha mãe foi ter minha irmãzinha, né, a mais nova, minha mãe achava que era Mioma estava com 30 anos, Miomão, né? Minha mãe teve ela com 55 anos, né? Ó, minha nossa, você que está solteiro ainda dá tempo, tá certo? Enfim, e aí, eu lembro quando minha mãe foi para o hospital com dor de parto, né? Cabelo pro alto, olha que coisa louca. Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher bota um cílio daqui até aqui, bota maquiagem, Mary Kay, unha está com gel e vai pro parto, né? Não é assim, eu não estou mentindo, não, né? Aí faz look, faz com cara de dor, faz aquela cara de leão, né? Irmãos, a noite de Maria e de José tinha tudo para ser um fracasso. Sabe por quê? Imagine você, programei de ter meu filho, se bem que a última palavra é Deus, né? Vou ter meu filho lá na. Qual que é o nome que hospital lá do Barra? Não é Sérgio Baby, não, aquele que todo mundo tira foto lá. Perinatal, que é o hospital onde vocês nasceram, que vocês são ricos, né? Eu nasci no Pedro II, lá em Santa Cruz. Lá no hospital de Pedro Fogo, lá em Santa Cruz. Nasci lá.
Vocês que nasceram lá perto de Natal, né? Aí vai, aí chega bem bonita, com as malas bonitas, pronta, né? Imagine você que é mãe, que sonhou aí com a sua maternidade, que teve seu filho. Imagine se durante o tempo desse alguma coisa errada. Poxa, eu contratei fotógrafo, contratei um homem para filmar, contratei até aquele negócio que fica sobrevoando no hospital para ver a hora que eu chego lá, né? Então, drone, né? E aí, imagine se desse errado. Certamente você ia chegar virado no samurai e coitado do esposo, no final ele quer pagar o papo, que você acha? Ia soltar os cachorros em cima dele, porque os homens são santos, né? Então as mulheres são mais agitadas que os homens sempre sofrem, né? Mas enfim, estou brincando. Mas imagine, Maria e José, que foram nas hospedarias, tiveram as portas fechadas. Aquela noite tinha tudo para ser uma noite de fracasso. Quando as coisas acontecem na nossa vida que não são da forma como nós gostaríamos, a gente logo pensa que somos fracassados. Porém, meus amados irmãos e irmãs, Deus, Ele age e Ele se esconde nos fracassos também. Amém, queridos? Deus, Ele age e Ele se esconde nos fracassos. Não que Maria e José tiveram fracassado, meus amados irmãos, mas eles podiam perceber que aquela noite foi uma noite de fracassos. Eles bateram na porta onde portas não foram abertas. Eles tiveram um filho onde certamente nem imaginaram. Porém, meus amados irmãos e irmãs, talvez diante dessa realidade você hoje veio para essa missa, e quantas vezes também você já fracassou, quantas vezes eu já fracassei. Porém, nos nossos fracassos, Deus age e Deus se esconde. Amém, meus amados irmãos? Por isso, não tenha o fracasso como a última palavra sobre a sua vida. E hoje, a história do Senhor possa revitalizar a nossa história também. Quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Primeiramente, pode abrir os olhos novamente aqui rapidinho. Lembra de uma história. Não está na Bíblia, tá? É tradição da igreja. Tudo se conta desde tempos ídolos. O Papa Francisco contou essa história há 2 anos. 2019, 2 anos atrás. 3 anos atrás, desculpa. 3 anos atrás. O Papa Francisco contou essa história que eu já tinha lido. Ele usou a tradição da igreja. Ele contou que quando Jesus nasceu, Maria e José tiveram Jesus em Belém de Éfrata, e os pastores foram visitá-los. Quando chegaram lá, os pastores, além daqueles que levaram os presentes, tinha outros pastores também. E a tradição da igreja conta que Nossa Senhora estava num local mais destacado, em Jesus e José, e ela percebeu um pastor que não tinha levado absolutamente nada. Os outros levaram incenso, ouro, mirra, mas o pastor que não tinha levado absolutamente nada. E a tradição da igreja conta que Nossa Senhora pega o menino, se levanta com ele e entrega o menino nas mãos desse pastor de mãos vazias. Eu quero dizer para você que esse pastor hoje, nessa noite, somos nós, eu e você. Por isso eu queria que você pudesse olhar agora para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Talvez hoje você não tenha muita coisa para oferecer ao Senhor, além da sua vida. Talvez esse ano de 2022 você não teve muita coisa para oferecer a Ele. Porém, hoje nós somos convidados a receber nas nossas mãos, nos nossos braços, esse menino Jesus. Talvez você seja esse pastor, essa pastora que foi o encontro dele de mãos vazias. Talvez você venha para cá de mãos vazias. Pois eu te digo, seja muito bem-vindo, bom pastor. Seja muito bem-vinda, boa pastora, porque quem recebe o presente desta noite é você.
Amém? Acolha. Braços abertos é só representa, mas que o seu coração possa acolher Jesus aí dentro da sua casa. E com os seus braços abertos você possa dizer: Senhor, hoje eu estou aqui, não tenho muita coisa para te oferecer. Talvez eu vim para essa missa, Senhor, talvez com meu coração de fato experimentando tantas coisas que eu já passei nesta vida. Mas hoje quem ganha o presente sou eu, porque hoje sou eu que recebo o menino Jesus. E eu recebo não para guardar para mim, eu recebo para que eu possa levar o menino Jesus aos outros. Amém, irmãos? Amém? Belém de Éfrata. Éfrata significa Éfrata significa a fértil. Se talvez tem pessoas aqui, ou se talvez o seu coração, irmão e irmã, se encontra como um coração estéril, hoje o Senhor deseja fecundar o seu coração com a presença dele. E que você seja a presença de Jesus onde quer que você esteja. Amém? Vamos cantar juntos. Tu és muito bem-vindo, Senhor, aqui. A casa é tua, pode entrar. Vamos cantar essa canção. Você é bem-vindo aqui. Cante isso, a casa é tua. Pode entrar. Esvazios de mim. Solte a sua voz, igreja. Esvazios de mim. Cante isso. Sopra. Nós queremos ouvir. Hoje o menino deseja nascer nos nossos corações. Vamos no início. Você é bem-vindo aqui. Solte a sua mão. Faça dessa canção sua oração. A casa é sua. Pode entrar, Jesus. Esvazio de mim, Senhor. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento. O alto mais nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Para bem forte. Para todos nós estamos ouvindo. Esta casa.
quero convidar você a ficar de pé. E eu convido você corajosamente. Hoje você se tornou Belém, casa do pão, porque Jesus nasceu em nós. Jesus nasceu na manjedoura do nosso coração. Amém, queridos? Amém? Ainda com autoridade, eu quero convidar você. Se você mais ou menos souber para onde fica aí a direção da sua casa, eu quero convidar você, já que você agora rezou pela sua casa interior, que é o seu coração, agora eu quero convidar você a rezar pela sua casa física. Então, se você quiser estender as suas mãos em direção à sua casa, se você não sabe para onde é, estenda as mãos para cima. Mas se você souber, ela fica para lá de lugar, para lá é o túnel Nova Rosa, para cá, aqui Nova América, fica ali para trás, ali. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Eu quero convidar você, do jeito que você sabe, não deixe só o padre rezar, não. Eu queria que essa comunidade pudesse um dia o padre vai passar, tomara que venha um padre, outro padre outro dia, e consiga colher esses frutos, né? Mas eu queria muito que um dia a comunidade pudesse soltar a voz também, sem timidez, pudesse falar do jeito que sabe. Por isso eu quero convidar, eu vou pedir para que os instrumentos possam colocar um pouquinho mais de volume, ainda que seja só instrumental. Eu quero convidar você a soltar a sua voz, a dizer assim: menino Jesus, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor possa visitar a minha casa. Vai dizendo isso, do jeito que você sabe. Olha, Senhor, eu deixei lá em casa o meu esposo, deixei lá o meu filho, que para mim não deixa de ser um menino. Vai dizendo isso. Senhor, eu deixei na minha casa a minha esposa. Deveriam todos estar aqui, Senhor, mas não estão lá em casa. Mas esta casa eu te entrego nesta noite. Vai dizendo isso. Senhor, que a minha casa seja lugar da tua morada, que a minha casa, Senhor, seja um repouso, reclinar na tua cabeça, porque o Senhor é o príncipe da paz. Onde o Senhor chega, o Senhor traz consigo a paz. Senhor, a minha casa tem precisado de paz. A minha casa necessita, Senhor, da tua presença, da tua luz. A minha casa precisa, Senhor, desta luz que resplandece, que dissipa todas as trevas. Por isso, Senhor, esta casa é a tua casa e hoje nós entregamos para você. Nós vamos cantar isso, ainda com suas mãos estendidas em direção à sua casa. Cante isso com autoridade. Esta casa, repita comigo, esta casa é a tua casa, Senhor. Eu entrego ela para você. Diga que a minha casa se torne verdadeiramente Belém. Que a minha casa se torne casa do pão. Que a minha casa se torne Éfrata, que a minha casa seja um lugar fecundo, seja um lugar da fertilidade, que a minha casa seja uma casa, Senhor. Esta casa que temos, esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Esta casa é sua casa, suas vozes, suas vozes. Esta casa, por favor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus. Toda a igreja, esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, vai se colocando que apareça, que o teu nome cresça, deixe esse lugar, deixe esse lugar. Apareça.
Glória a Deus. Diga para o do seu lado, o Senhor está conosco. Diga, Ele não só veio nos visitar, mas Ele veio para ficar. Dê um abraço nessa pessoa forte, dê um beijo nela e diga, o feliz, o santo.